Vamos lá. Atos 2, 42 a 47, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém. Eu quero dar o título para a mensagem desta noite, a importância da igreja. Quero falar sobre a importância da igreja. Para mim, este texto é um texto inspirador. Quando o assunto é igreja, e eu sou apaixonado por igreja, para mim esse texto é um texto inspirador. É um texto que resume a história da igreja primitiva, dos primeiros dias da igreja de Cristo na terra. E quando estava lendo, eu estava meditando e lembrando de que a igreja brasileira ela está migrando de uns anos para cá da igreja rural para a igreja mais urbana. E ainda a gente tem algumas características da igreja rural. E uma coisa que eu acho maravilhoso, esses tempos eu estava viajando e passando pela cidade de Cantagalo, interior do Paraná, e era aproximadamente umas 10 e pouquinhos da noite, e quando eu estava passando no meio da cidade, eu comecei a ver as pessoas saindo da igreja, as famílias indo para as casas, falei, uau, que coisa maravilhosa, eu até diminuí a velocidade para poder ver, porque enche o coração, e eu me lembrei de quando era criança, na igreja em que nós frequentávamos, a igreja que fui criado juntamente com meus irmãos, com meus pais, era uma igreja em que pense um povo pobre e multiplica. Ninguém tinha carro. E a gente andava assim quilômetros a pé. E era interessante que quando saía da igreja, quem ia para uma região ia tudo junto. Pensa que aquele tanto de gente na mesma rua, para um lado, para o outro, e daí ia chegando nas entradas dos bairros, ia ficando uma família aqui, outra família aí, e a outra família continuava. Algumas andavam mais de 6, 7 quilômetros a pé, e alguns com aquela criançada, os menores iam no pescoço, um ia pegando na mão do outro, e assim ia. Eu me lembro que meu pai ia nos cultos de oração, ele me colocava no pescoço e a pé, levava para o culto de oração. E é tão gostoso, porque eu sou tão grato a Deus e eu me sinto tão feliz por fazer parte da igreja de Cristo. Eu não vejo a hora de chegar o domingo para estar com os irmãos, para poder celebrar em comunidade, isso é tão gostoso. Eu me lembro um fato que a gente estava se preparando para ir para a igreja, eu achei 200 cruzeiros caídos no chão, aquela nota verdinha, que parece um real antigo. Eu achei aquele dinheiro. Aí meu pai me falou assim, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu falei, vou levar de oferta para a igreja. Eu fiquei tão feliz de ter achado um dinheiro para levar de oferta para a igreja. Poderia comprar um doce, né? Mas eu fiquei tão feliz porque agora eu tinha um dinheiro para chegar na igreja e poder dar de oferta. É tão gostoso fazer parte da igreja de Cristo. E eu tenho certeza que eu estou aqui falando com pessoas também que enchem o coração de alegria de fazer parte da igreja de Cristo. Sabe? Porque a igreja de Cristo é uma igreja que caminha rumo à eternidade, independente dos problemas, independente das situações, independente das ameaças, a igreja continua triunfante. Porque quem está na igreja é o Senhor Jesus, é o dono da igreja. Ele está presente na igreja. É a igreja que anda com um sorriso aberto, independente das situações, porque as situações à nossa volta não definem quem nós somos. Mas nós temos uma alegria que ninguém pode roubar de nós, porque é a alegria da salvação. E nós temos sede de Deus, não temos? Nós somos um povo que busca a Deus, que busca os ensinamentos, os princípios, a importância de quem nós somos. Ninguém pode tirar de nós. É claro que quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que nós estamos inseridos numa sociedade que tem sede de outras coisas, diferente do que nós temos. Nós temos sede pela vontade de Deus, temos sede
por descobrir quem nós somos no corpo de Cristo, temos sede de saber o que Deus pensa a nosso respeito. A sociedade tem sede de reconhecimento, a sociedade tem sede de poder, sede de dinheiro, sede de coisas que é somente para este mundo. Mas nós temos sede de Deus. Amém? Porém, um grande problema que pode estar inserido e pode alcançar eu e você é se nós buscarmos ser parecidos com a sociedade. Um problema é quando nós olhamos para a sociedade e falamos assim, mas eu queria tanto ser como esta pessoa. Eu queria tanto alcançar o status dessa pessoa. E este pode ser um grande problema. Até porque nós estamos inseridos numa sociedade. Nós ajudamos a construir uma sociedade. Nós fazemos parte de tudo que acontece na sociedade. E nós estamos na sociedade e estamos na igreja. E não tem como desvincular, falar assim, não, eu quero viver só dentro da igreja, das quatro paredes, e eu não vou me envolver com a sociedade. Isso é impossível. É impossível. Nós estamos na sociedade e automaticamente estamos na igreja também. Porém, as características de uma sociedade regida pelo sistema deste mundo são muito diferentes das características da igreja que é regida pelo sistema do céu, pelo sistema que é eterno, pelo reino que é eterno. As características do céu, elas são muito diferentes, os princípios e valores de igreja e sociedade são opostos. Porque a igreja é contra a cultura. A igreja, ela não segue os padrões do mundo. E em algum momento parece que isso se conflita. Se conflita, porque se não se conflitar, acontece que muitas vezes alguns dos nossos acabam sendo influenciados e estão muito sendo influenciados constantemente pela sociedade que está corrompida. Infelizmente, de vez em quando a gente fica sabendo de alguém que acabou aderindo ao sistema deste mundo, submetendo a ele. Nós corremos o risco de perder as características de uma verdadeira igreja de Cristo. Mas como resistir à influência da sociedade se nós estamos inseridos na sociedade? Como ser resistentes aos padrões que o mundo muitas vezes até tenta nos impor, ou dizer como nós devemos ser, se nós estamos inseridos em todos os contextos, nas áreas de influência da sociedade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e ainda bem que nós temos a palavra do Senhor, nós podemos olhar para este texto e ver que existe um modelo de uma igreja de Deus, uma igreja verdadeira. Quando eu olho para esse texto de Atos capítulo 2, verso 42 em diante, que traz todo esse panorama, um resumo de como eram os dias, os primeiros dias da igreja de Cristo. Eu fico pensando quando aqueles apóstolos receberam o Espírito Santo na vida deles, eles mudaram. Não só mudaram internamente, mas como tudo à volta deles começou a ser mudado. Veja que o verso 42 começa dizendo assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja primitiva era uma igreja que estava submissa ao ensino dos apóstolos, aqueles que estiveram assentados com Jesus, que aprenderam com Jesus e agora estavam ali para poder ensinar a eles. A igreja não era uma igreja passiva, que aceitava tudo o que a sociedade dizia, mas era uma igreja ativa, uma igreja que estava pronta a ouvir os ensinamentos daqueles que estiveram com Jesus. Essa era uma das características da igreja primitiva. Eles persistiam em ouvir os apóstolos porque eles sabiam que sem ensinamento bíblico não há direção. Se não houver um direcionamento, um ensino que vem dos céus para a nossa vida, nós não teremos direção. E algumas vezes a gente acha que está fazendo as coisas certas e quando a gente percebe, a gente está errado, porque o Espírito Santo fala assim, ei, o rumo é outro, não é esse que você está tomando, não é assim? Tem hora que a gente pensa que está abafando.
E a gente abre a Bíblia e de repente a gente se depara com o Salmo 1. Ah, mas Salmo 1 tão conhecido. E Deus falou assim: onde você está? Com quem você está andando? Porque o ensinamento da palavra do Senhor direciona a nossa vida, nos guia, porque o interesse de Deus, com os seus ensinamentos em nós, é nos guiar para a vida que é eterna. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Uma das outra característica da igreja primitiva, o texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão. A igreja só é igreja verdadeira se tiver um grupo de irmãos reunidos, juntos, somando forças, independente do cheiro, independente do estereótipo, independente do jeitão nosso que nós somos. Tem alguns que já são mais lapidados, mas tem alguns que parece que foram feitos no facão. Mas está em processo, e a igreja só é igreja se nós estivermos juntos olhando assim: uau, eu vou chegar no céu com esse irmão, eu vou chegar no céu com essa irmã, então eu vou experimentando essa comunhão aqui na terra, enquanto nós estamos aqui sendo transformados, moldados para chegar lá. Jesus, ele rejeita o tipo de evangelho que se prega, um evangelho solitário. Não existe evangelho solitário, não existe cristianismo solitário. Ser cristão, alguém até pode dizer assim: mas eu vou ser igreja em casa. Heresia. Eu vou ser igreja sozinho. Mentira. O modelo da igreja primitiva é comunidade. E é na comunidade onde nós somos aperfeiçoados. É na comunidade onde nós nos fortalecemos. É na comunidade onde nós renovamos as nossas forças. É na comunidade onde nós invocamos em um só Espírito o único e verdadeiro Deus. E o texto continua dizendo, verso 42, tem 4 pilares aqui da igreja primitiva: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O pão é algo comum na mesa de todas as pessoas, não só nesse tempo que nós vivemos, mas naquele tempo também. Você quer unir uma pessoa? Quer ter um momento de comunidade? Quer que barreiras sejam quebradas? Prepare aquele cafezinho, coamo. Compre um pãozinho francês ou um pão caseiro e fala: vamos tomar um café junto? Ou um pão de queijo? É o partir do pão. A ceia do Senhor é este partir do pão. Eles partiam o pão, essa era a ceia que eles participavam. A gente come um pãozinho pequenininho aqui na ceia, né? Um cálicezinho, que vontade, né? De tomar um cálicezão, uma taça. A ceia do Senhor naquele tempo era se as pessoas sentavam ao redor da mesa, iam comendo, compartilhando daquilo que Deus estava fazendo na vida delas. E ali Deus ia trabalhando, ia moldando. Eu fico pensando como que eles faziam com uma igreja de 3.000 pessoas. No verso anterior diz que 3.000 pessoas haviam sido convertidas. Imagina aquele banquete, coisa linda, coisa maravilhosa. E o 4º pilar que fala no verso 42 é: e eles perseveravam também nas orações. É impossível viver no contexto deste mundo, no sistema corrompido, sem uma vida de oração. É facilmente sermos influenciados pelo sistema deste mundo se nós não tivermos comunhão com o Pai. E a igreja primitiva sabia exatamente que a oração é o que poderia ajudar eles a enfrentar toda a situação do sistema do mundo. Somente a oração é que poderia trazer forças, porque com as próprias forças eles não conseguiriam vencer. Somente a oração que iria fortalecê-los a ponto deles irem mais além, mais adiante e enfrentar o que eles precisavam enfrentar naquele tempo, como eles enfrentaram até mesmo a morte. É somente na oração. Outra característica também, que diz no verso de número 43, em cada alma havia temor. No tempo dos meus pais, e de muitos de vocês, a criança não ousava nem passar na frente de quem estava conversando. Sim ou não?
Estava o pai e mais um amigo conversando, o filho chegava e passava na frente, o pai só olhava, né? Aquele olhar já era mortal. Era uma reverência, era um temor. Agora a igreja aqui primitiva sabia exatamente quem eles deveriam temer, que é aquele que comanda todo o sistema, comanda toda a terra, céu, terra, mares. Eles sabiam que eles deveriam se reverenciar diante de Deus. Em cada alma, aqueles que iam se convertendo, imagine que se converteu na igreja, sentia aquele temor, falou assim, uau, estou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não podemos perder o temor e a reverência. Algumas vezes nas nossas casas parece que é as crianças que mandam. Os pais estão conversando um assunto sério, às vezes a criança chega e os pais interrompem a conversa para dar ouvido para a criança. E isso às vezes traz no nosso contexto, às vezes Deus está falando, Deus está nos direcionando, Deus está nos guiando. Algumas vezes até na oração nós estamos orando e de repente nos falta o temor e a reverência se nós não nos cuidarmos. Em cada alma havia temor. Outra característica, no verso 43 ainda, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uau! Essa semana eu fiz contato com todos os líderes da igreja, falando assim, tem algo que você gostaria de pedir em oração, para que eu possa me unir com você em oração? E orei por todos os pedidos que foram expostos ali, e um deles me chamou a atenção. Vários me chamaram a atenção, mas um deles me chamou muita atenção. Eu gostaria de pedir oração para que haja milagres e curas e salvação e libertação na nossa igreja. Uau! Eu falei, isso enche meu coração, porque eu também tenho orado para que aconteça, quando o louvor estiver cantando, que pessoas sejam curadas. Quando alguém entrar ali do portão para dentro, receber aquele abraço caloroso dos recepcionistas, dos diáconos, diaconisas, já recebam a cura na alma. Milagres eram feitos, eram realizados e sinais, maravilhas, pessoas eram curadas. Esta é uma das características da igreja do Senhor, porque milagres, curas faz parte do Evangelho, aliás, é o Evangelho. Não se separa milagres e curas do Evangelho, tudo é Evangelho. E tudo isso fazia parte da igreja primitiva. Eles também, no verso 44, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Além de acontecer o extraordinário, milagres, maravilhas, sinais, a igreja era uma igreja que compartilhava, eles tinham um sentimento de responsabilidade uns para com os outros. Estavam tão perto da cruz e da ressurreição de Cristo, que o egoísmo foi sufocado pelo amor. Eles estavam tão perto de Jesus que não teve espaço para o egoísmo, para o egocentrismo, para o orgulho, porque o que prevalecia era o amor. Ali eles tinham tudo que eles aprendiam, tudo que eles tinham, eles compartilhavam, não havia necessitados. Também diz, no verso de número 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era uma igreja que adorava, não deixava de ir à casa de Deus. Sabe que eu não consigo imaginar eles aqui falando assim, hoje eu estou tão desanimado, não vou na igreja. Hoje eu não estou me sentindo muito legal. Eles iam, adoravam a Deus, porque talvez eles falassem, estou com dor de cabeça, mas quando eu chegar na igreja eu vou ser curado. Estou sentindo uma dor na minha coluna, mas quando eu chegar lá, eu vou pedir oração, alguém vai orar e eu vou ser abençoado. Talvez alguém estava triste e falou assim, eu estou triste, mas mesmo assim eu vou, porque quando eu chegar lá, alguém vai me abraçar, alguém vai abrir um sorriso, alguém vai orar comigo e eu vou sair de lá com alegria no meu coração. Esse lugar é lugar de cura. Jesus, ele criou a igreja para ser um lugar de cura, de transformação, um lugar onde se prega a esperança. Um lugar onde as pessoas são transformadas.
Uma fala muito antiga que diz que a igreja é um hospital, e é isso mesmo, nós estamos aqui em constante reforma, transformação, cura. É um lugar onde as pessoas realmente precisam entrar para sentir algo de Deus, ter uma transformação na sua vida. Outra característica é que a igreja era alegre, diz o verso 46 ainda, que havia o que? E comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era uma alegria que tinha no coração daquela igreja. Tinham problemas como nós, todo ser humano passa por problemas. Desde que o pecado entrou em nós não somos perfeitos. Conserta uma coisa aqui, estraga outra ali. E eles tinham problema, mas isso não definia eles, porque o que estava lá no profundo do coração deles, ninguém podia tirar, que era a alegria da salvação. Estava com dificuldades, estava com problemas, eles iam lá e se alegravam diante do Senhor. E diz também que no verso 47, o último verso que eu li, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Era uma igreja contagiante. Penso que o povo olhava aquela galera indo para a igreja, aquelas famílias, aquele povo, e quem não era crente falava assim, mas esse povo é diferente. Esse povo tem algo que eu não sei explicar, mas é algo diferente. Quando eles passam aqui, me chama a atenção, parece que dá uma alegria, algo diferente, porque era um povo contagiante. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por isso, de alguém falar assim, eu não sei o que é, mas você tem alguma coisa diferente. Eu não sei explicar, mas parece que você é diferente, mas eu não sei explicar o que diferença é essa. Olha para a gente, tem 2 olhos, 2 orelhas, tem tudo normal, mas tem coisa diferente. Mas é o que está dentro de nós. O que está dentro de nós contagia. A igreja de Cristo contagia, o cristianismo verdadeiro. É algo bonito, não é ou não é? O cristianismo que é vivido verdadeiramente é algo maravilhoso de ser visto. Aquela família dos crentes, olha que gente diferente, que gente educada. O cristianismo que é vivido de forma verdadeira é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo atraente, é algo contagiante. E o resultado de todas essas características, diz o verso 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Quem salvava era o Senhor. Mas a igreja fazia parte dela, colocando em prática as características, valorizando as suas características e a importância da igreja na terra. Sendo relevante e mostrando que o Senhor da igreja estava presente lá. E nós não podemos, meus irmãos, perder a característica de quem nós somos. A sociedade que é corrompida, os padrões deste mundo muitas vezes tenta tirar a nossa característica, tenta nos desfigurar, coloca um padrão de beleza que não é um padrão de beleza, coloca um padrão de estética que não é o que o Senhor deseja para a sua igreja. E algumas vezes nós até cedemos e queremos colocar padrões que o mundo oferece. E que diz, faça isso que vai dar certo. Nós não podemos ser exatamente como a igreja primitiva era. Mas nós podemos seguir os princípios e valores que estavam contidos na igreja primitiva. Nós podemos implantar e valorizar e continuar colocando em prática essas características que estavam presentes na igreja primitiva. Os tempos mudaram, mas os princípios e valores não podem ser mudados. Muda-se muitas vezes a forma de falar do amor de Jesus, mas o amor de Jesus ele não pode ser negociado. Os valores da cruz, os princípios aprendidos com Cristo, deixado na Escritura Sagrada, não pode ser negociado. Nós não podemos perder nossa importância como igreja de Cristo, gente. Nós não podemos falar assim, eu sou um coitadinho, eu sou crente, eu vou falar baixinho aqui para ninguém me humilhar, porque eu tenho vergonha de dizer que sou crente. Não, nós não podemos perder a nossa importância.
Nós temos que encher o peito de ar, sair de cabeça erguida. Não precisamos fazer alarde, mas quando alguém chegar e falar assim, você tem algo diferente? Assim, sim, eu pertenço a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu sou um cristão. Nós não podemos perder a nossa importância, nós não podemos deixar a sociedade mudar a nossa característica, ainda que pareça ser algo, uma influência tão forte e talvez parece até inevitável que a sociedade tente nos influenciar. Mas nós precisamos lutar e perseverar para manter a nossa característica como igreja de Cristo. Mas como nós podemos valorizar a importância da igreja? Eu e você, como nós podemos lutar para que a nossa igreja, a nossa vida, seja realmente uma vida vivida com os padrões de uma verdadeira igreja de Cristo, que não negocia a sua importância, não negocia os seus valores. O que nós devemos fazer para não perder as características dessa igreja que é triunfante, a despeito de qualquer situação, mas uma igreja que prevalece e que chega na glória? Eu queria deixar apenas 3 ensinamentos para nós. Primeiro, sendo constante na vida cristã. Como nós podemos continuar valorizando a importância e as características da igreja de Cristo? Sendo constante na vida cristã. Sendo constante na vida cristã. Sabia que eu e você podemos ser crentes e até pastor, ter uma vida religiosa ativa, sem orar e sem lidar com Deus? Nós podemos, eu e você podemos até ter uma vida mais ou menos e não levar tão a sério a vida cristã. Mas nós temos que ter uma vida cristã constante. Nós precisamos, porque se a igreja estiver na lista de importância, naquela lista que você coloca, o que é mais importante para você? Se ela estiver lá entre as 3 coisas mais importantes que você coloca na sua lista, com certeza nós seremos o povo mais feliz dessa terra. Com certeza nós iremos contagiar pessoas. Se levar a vida cristã a sério, se a igreja estiver lá nessa lista tua de importância, outras pessoas vão olhar para você e falar assim, tem algo diferente, posso ir com você na igreja? Você pode me falar um pouquinho mais sobre Jesus? Você pode orar por mim? Você pode me ouvir um pouco? Sendo constante na vida cristã, nós sabemos que a igreja não salva, mas o Senhor da igreja nos leva para o céu. O fato de estar dentro de uma igreja não garante a nossa salvação, mas o Senhor que está na igreja, Ele nos leva para a eternidade. Então, primeiro, como nós podemos manter as características de uma verdadeira igreja? Sendo constante na vida cristã. Segundo, mantendo vivo os princípios bíblicos dentro de nós. Nossa arma contra os falsos ensinamentos, nossa arma contra a influência do mundo corrompido, sobre os padrões que o mundo tenta nos impor, são os princípios bíblicos. E quando nós estamos em comunidade, faz parte também, porque estar em comunidade faz parte dos princípios bíblicos. Quando nós mantemos vivos os princípios bíblicos dentro de nós, nós conseguimos nos proteger contra todos os ataques do mundo. Quando nós adoramos, meus irmãos, nós invocamos o Senhor na nossa vida, na nossa casa, quando nós ligamos o rádio do carro ou da nossa casa, colocamos louvores, adoramos ao Senhor, fazemos um altar de adoração ao Senhor, nós estamos protegendo a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, contra os ataques do inimigo. Há alguns anos atrás, o pastor Antônio Cirilo gravou um DVD, que era CD e DVD no mesmo, assim, né? De um lado era CD, do outro lado era DVD, que tinha 2 ou 3 faixas só naquele DVD. E uma das faixas era adoração como arma de ataque. E a outra era adoração como arma de defesa.
Quando nós colocamos os princípios de adoração dentro da nossa casa, fala assim, eu vou construir um altar de adoração ao Senhor. Eu estou protegendo a minha casa. Eu estou fechando brechas. Eu estou fechando as portas, as janelas espirituais e dizendo, aqui só habita o Espírito Santo de Deus. Sabe que muitos problemas que nós enfrentamos podem ser resolvidos se nós construirmos altares de adoração ao Senhor dentro da nossa casa. Se nós mantermos vivos princípios bíblicos dentro de nós, falando assim, aqui na minha casa eu não aceito determinadas atitudes. Na minha casa eu não aceito palavrão. Na minha casa eu não aceito palavra de maldição. Na minha casa eu não aceito certos tipos de assuntos, porque minha casa é um lugar consagrado a Deus. Nós precisamos manter vivos os princípios bíblicos dentro de nós. Porque se nós não mantermos vivos, nós vamos começar a deixar que o mundo comece a influenciar. E o mundo, quem rege o mundo, a gente já sabe. A palavra do Senhor nos diz claramente que o mundo jaz no maligno. Existe uma agenda do diabo, existe um projeto do diabo para destruir as nossas casas, as nossas famílias. Mas se nós mantermos vivos os padrões bíblicos, os princípios bíblicos dentro de nós, nós estaremos nos protegendo contra os ataques do inimigo. Pode soprar, pode balançar, mas nós estamos firmes na rocha que é Cristo, nós não seremos abalados, em nome do Senhor Jesus. Terceiro, como nós podemos manter a importância e as características de uma verdadeira igreja, servindo na igreja de Cristo. Veja que aquele povo que foi alcançado pelo Espírito Santo, estavam sendo salvos, estavam cumprindo os princípios da palavra do Senhor, que estavam juntos, também serviam uns aos outros. E não servia só aqueles que eles queriam, ia chegando mais gente, era 3.000, era 5.000, era viúvas, eram pessoas necessitadas. Aí já começa a organizar a igreja com uma equipe que possa atender as pessoas, mas eles estavam servindo. Eles estavam servindo. Eles não eram apenas espectadores de desempenho, dizendo, vamos ver se os apóstolos vão, que palavra Pedro vai pregar hoje. Vamos ver se o louvor vai cantar bem ou vai estar desafinado. Eles não eram clientes. Não eram espectadores de desempenho, falando assim, eu vou observar porque depois eu vou dar uma conversadinha com Pedro, como ele é o líder da igreja, ou talvez com o Tiago, e falar assim, está precisando melhorar, né? Eles eram pessoas que se envolviam. Não que nós não devemos melhorar, no nosso contexto de igreja hoje, nós buscamos sempre melhorar e temos que melhorar. Mas eles não eram consumidores da fé, dizendo assim, olha, eu estou pagando e eu exijo o melhor. Eu trago os meus bens, vendi minha propriedade. Estou trazendo a oferta aos pés dos apóstolos e agora eu exijo que a minha filha seja curada. Eles não determinavam, não colocavam os apóstolos ou Deus contra a parede, dizendo, Deus, o Senhor precisa fazer. Mas eles estavam assim, o que eu posso fazer? Como podemos servir? Hoje vai ser lá em casa o café. Hoje eu vou ajudar você lá na tua obra. E o outro fala assim, eu estou disposto, alguém está precisando de ajuda? E eles estavam ali para fazer a diferença na vida das outras pessoas. E o que Deus fazia? Acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Porque Deus sabia, se Ele mandasse mais pessoas ali para aquela igreja, aquelas pessoas receberiam cuidado. Deus sabia, se Ele enviasse mais pessoas para aquela igreja, ali tinha uma equipe, tinha uma família que iria abraçar e ajudar essa pessoa a crescer na fé. Por que Deus enviava mais pessoas para ser salva naquela igreja? Porque aquela igreja tinha uma estrutura espiritual para poder ajudar as pessoas que estavam sendo salvas. Nós somos uma partícula da igreja de Cristo, meus irmãos. Nós, aqui na nossa igreja local, nós não passamos de 200 membros, ainda.
Somos apenas uma partícula, mas Cristo morreu pela igreja e morreu por nós também. Jesus morreu por nós também. Jesus também nos chama para contagiar outras pessoas. Jesus, ele colocou essa igreja neste local, e este mês é o mês de aniversário da igreja, dia 31 de maio, 49 anos, e por isso que fiz questão de trazer este tema sobre igreja. Ele não colocou aqui em vão, falou assim, vou colocar um povo lá, na rua Aracaju, com a rua Pedro Violani, vou deixar um povo lá, e deixei eles fazer, vamos ver o que vai dar. Não, Deus colocou essa igreja neste lugar para ser relevante. Deus colocou essa igreja nesse lugar e trouxe você para cá, que está escrevendo história. Você já faz parte da história dessa igreja. Deus trouxe você para cá, porque aqui é um ambiente de cura, é um ambiente de transformação, é um ambiente de milagres, é um ambiente de libertação, é um ambiente de esperança, porque a igreja de Cristo é a única esperança para o mundo perdido, porque o Espírito Santo está presente na igreja. Gostaria de convidar você a colocar-se em pé. A despeito do sofrimento, a igreja de Cristo ela continua sendo invencível, imbatível. A despeito do sofrimento, a despeito da influência do mundo, dos ataques, dos padrões, o mundo continua sendo o mundo. Nós não podemos mudar os padrões do mundo com a nossa força dentro do mundo, tem que ser como a igreja. Mas quando nós oramos e colocamos em prática os princípios da palavra de Deus, o mundo começa a ser transformado, porque Deus vai trazendo um de lá, vai trazendo outro de cá, vai trazendo outra pessoa que ninguém dava nada. Deus vai transformando, e nós vamos contagiando, e nós vamos alcançando, e pessoas vão sendo curadas, libertas, transformadas, cheias do poder de Deus. E de repente alguém fala assim: eu não aguento mais, eu quero ir para o campo missionário, eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para a África, eu quero ir para outro lugar, porque eu tenho sentido que eu preciso levar para outras pessoas também isso que eu estou sentindo. Que Deus possa usar a cada um de nós, e que nós que fazemos parte dessa igreja possamos também influenciar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém? Você é a igreja de Jesus? Amém? Então quero convidar você a orar e falar com o Pai, agradecer por estar inserido na igreja de Cristo. Você pode fechar os teus olhos. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado porque o Teu Espírito Santo permanece na igreja. Obrigado porque o Senhor é quem nos fortalece, nos ajuda a vencer a cada dia. Continue conosco. Dê uma semana, Pai, abençoada para cada filho e filha Teu, Senhor. Dê uma semana de vitória, uma semana, Pai amado, de experiências sobrenaturais. Uma semana de cura lá no lar, Senhor. Quando eles dobrarem joelhos para orar, que possam, ó Pai amado, ver a ação poderosa do Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que outras pessoas possam se inspirar, ó Pai, através dos Teus filhos e filhas, através da Tua igreja aqui neste lugar. Dê um retorno também abençoado ao lar, guardados, amparados pelo Senhor, protegido de todo o mal, Senhor. Dê uma noite tranquila, abençoada, de um sono reparador. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.